E aí galera, professor Cadu aqui, vamos continuar agora dentro do assunto de crédito tributário. Vamos ver as hipóteses, os casos previstos na lei, especificamente no CTN, Código Tributário Nacional, de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Vamos ler bastante, temos bastante observações a serem feitas aqui ao longo dessa aula. Então, o que é a suspensão? Lembrando que aconteceu... o fato gerador tem a hipótese de incidência prevista em lei, surge a obrigação tributária, temos o lançamento. O lançamento constitui o crédito tributário, dando a ele certeza e liquidez, e dando também a possibilidade de que o fisco possa exercer a cobrança em cima daquele que recebe esse lançamento e não o paga. Então, olha aí, nós temos essa situação aqui, ó. Constituído o crédito, presume-se a liquidez e a certeza, adotando a obrigação tributária de exigibilidade. Então, constituído o crédito tributário, aquela obrigação torna-se exigível. Então, é o quê? Ei, contribuinte, seja notificado pelo lançamento, pague dentro de 30 dias ou impugne. Enfim, passou 30 dias, não fez nada, não pagou. O fisco tem os meios coercitivos para cobrar por meio da ação de execução, por meio da... E aí, ganhando essa ação de execução, da inscrição em dívida ativa, né, colocando no cadastro de inadimplente, uma série de... protestando o título de dívida ativa, uma série de situações que a Fazenda Pública pode fazer para cobrar o valor devido, beleza, para exigir. No entanto, então, assim, a administração tributária pode exigir o cumprimento da obrigação, incluindo a utilização dos meios coercitivos pertinentes. No entanto, em algumas situações, essa exigibilidade fica suspensa. Então, olha só, um detalhe interessante do que a gente vai aprender aqui sobre suspensão da exigibilidade tributária, você precisa conhecer as hipóteses, mas além disso, conhecer o contexto, que é o quê? É saber que os casos de suspensão, por exemplo, não impedem que seja feito o lançamento. Por quê? Porque a suspensão não afeta a obrigação tributária. A obrigação tributária ela nasceu, ela existe. E às vezes, se foi feito o lançamento, ele também existe e é devido. No entanto, se um dos casos de suspensão elencados aqui acontecerem, essa exigibilidade, essa continuidade, essa condução por parte do fisco em querer cobrar, ela vai ficar parada. A suspensão é isso, é ficar parada. Então, impede o efeito da suspensão, né? Ele não afeta a existência da obrigação e nem o crédito. O efeito é impedir que a administração exija o tributo, ou sendo o caso de já os haver iniciado, prosseguir na execução de tais atos. Porque caso ele já tenha começado a exigir, sei lá, por meio de uma execução fiscal, mas acontece algum caso de suspensão, fica suspenso também. Então, assim, um tributo que já está sendo exigido impede que continue sendo exigido. Lembrando o seguinte, né, esses casos de suspensão são temporários, não é para sempre. É um caso em que aconteceu esse caso, um desses casos elencados aqui, fica suspenso, não pode cobrar. Depois, quando esgotado, quando terminado, quando encerrado, volta-se a cobrança normal, conforme previsto em lei. Então, as situações de suspensão do crédito tributário estão elencadas no artigo 151. Vamos ver o que na verdade, a doutrina, trouxe aí 2 doutrinadores, falam sobre isso. Para elucidar ainda mais, vamos trazer um conceito do doutrinador Kiyoshi Harada. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é sempre de natureza temporária. A suspensão não importa na desconstituição do crédito tributário, que continua intacto desde a sua constituição, definitiva pelo lançamento notificado, o sujeito passivo. Então, é isso. Então, as situações que configuram causas de suspensão da exigibilidade do crédito podem ocorrer antes mesmo do início do lançamento, ou depois do início e antes do seu término, ou ainda depois da notificação do lançamento do sujeito passivo. Esse é um entendimento adotado e admitido pela doutrina, no seguinte sentido:
eu só vou suspender algum crédito tributário que já esteja constituído? Não, pode acontecer uma das hipóteses previstas aqui de suspensão de crédito tributário, mesmo que ele ainda não tenha sido lançado. E a outro detalhe é, a suspensão também não impede o lançamento. Então, veja, surgiu a obrigação tributária, o contribuinte fez alguma daquelas coisas que a gente vai ver, que suspendem o crédito, e aí poderia se alegar o seguinte, não é para lançar não, porque está suspenso aqui. Não, mesmo suspenso eu posso lançar. Eu vou lançar, mas a partir de então eu não vou mais cobrar. Ele fica lá suspenso, fica parado, fica aguardando, fica esperando o final dessa situação. Então a jurisprudência tem admitido a realização do lançamento pela administração, mesmo que esteja presente uma causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Porque, sim, se ele tiver suspenso e depois, por exemplo, for algum caso judicial ou algum caso administrativo, depois for constatado que aquele lançamento deveria ter sido nulo, não existe o crédito tributário, ok, anula-se o lançamento, não tem problema, o contribuinte não vai ser prejudicado. O que acontece é que, se acontecer a hipótese de suspensão e o lançamento não foi feito, e aí demorar mais de 5 anos, por exemplo, para ser analisado o caso, e aí depois o contribuinte pode alegar, não foi lançado, está decadente. Não, então para evitar isso, a jurisprudência tem admitido, isso tem acontecido, e é esse entendimento que a gente tem que levar para a prova de que a suspensão não impede que o lançamento seja feito. Impede, sim, outras medidas de cobrança de exigência, mas o lançamento pode ser feito sem problema algum. E ela pode acontecer mesmo antes do lançamento, ou durante os procedimentos do lançamento, ou após o lançamento. Não há nenhuma obrigatoriedade nesse sentido. Não pode executar, né? Então, com a suspensão, não pode haver a execução, mas não fica impedida de proceder ao lançamento, uma vez que esse lançamento é indispensável para evitar a ocorrência da decadência, como eu expliquei. Uma vez extinta a causa suspensiva da exigibilidade do crédito, ele volta a ser imediatamente exigível, e a administração deve iniciar ou prosseguir em sua cobrança, inclusive mediante ação de execução judicial, se for o caso. É bom lembrar também que o artigo 111 do CTN estabelece no seu inciso 1 que a interpretação literal das leis que tratam de suspensão do crédito tributário. Lá, quando a gente estudou o artigo 111, tratou sobre interpretação da legislação tributária, lá estava dizendo, os casos de suspensão devem ser interpretados literalmente. Além disso, o artigo 141 afirma que o crédito tributário somente pode ser suspenso nos casos previstos no próprio CTN. A gente viu também, artigo 141, que diz lá, só pode suspender em qual caso do CTN. Ou seja, se eu tenho aqui os casos, os 6 que nós vamos apresentar aqui. Se algum ente da federação vier com uma lei específica e dizendo assim, olha, essa lei estipula um caso de suspensão do crédito tributário não previsto no CTN. Não pode, porque estaria contrariando aí o artigo 141 do CTN. Então, vamos lá. Você precisa conhecer, e decorar e saber esse rol exaustivo em função do que eu apresentei ali do artigo 141. Não é um rol exemplificativo, não posso apresentar novas ou outras hipóteses de suspensão. Os casos são esses aqui, suspendem a exigibilidade do crédito tributário, a moratória, o depósito do seu montante integral, as reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, a concessão de medida liminar em mandado de segurança, agora tem que ser da frente, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial e o parcelamento. A moratória e o parcelamento estão com asterisco aqui, porque elas são os únicos casos previstos aqui dentre esses 6 que possuem algum tipo de regramento aqui no próprio CTN. A moratória tem até um monte, né? E a gente vai tratar sobre cada um deles, apresentando os artigos, né? A partir dali do 152 até o 155A. Os outros casos aqui, o 2, 3, 4 e 5, não tem nada escrito aqui no CTN sobre ele, mas obviamente que a gente vai ensinar, vai falar um pouco sobre eles. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja suspenso, ou delas decorrente.
Então, digamos aquele caso em que o contribuinte é obrigado a entregar uma determinada declaração, escriturar, mesmo que o crédito esteja suspenso, ainda assim ele é obrigado a cumprir as obrigações acessórias devidas. Então, isso é importante. Bom, o primeiro caso aí é o chamado depósito do montante integral. Ele, na verdade, é um tipo de suspensão que acontece quando o contribuinte questiona o valor que ele está sendo cobrado, né? Até porque não faria sentido depositar alguma coisa sem nenhum tipo de questionamento. Ah, eu vou depositar aqui. Se você depositar, então paga logo o que você está devendo. Não. É aquele caso em que o contribuinte não concorda com algum tipo de cobrança e ele vai questionar essa cobrança. Então, quando ele questiona administrativamente por meio de uma impugnação, que a gente até viu que é um dos casos de possibilidade de alteração de lançamento, na verdade, a própria impugnação ou qualquer recurso administrativo já seria caso suficiente de suspensão do crédito tributário. Mas veja, além disso, ele pode, então, entrar com uma impugnação e mesmo assim depositar? Pode fazer isso sem problema algum, porque isso pelo menos evita que corram juros e multas moratórias contra ele caso lá na frente ele perca, né? Porque digamos que ele entra lá com uma impugnação, demora 4, 5 anos para ser julgado, depois é julgado e ele não tinha razão, vai ter que pagar então. Então vai ser cobrado sobre ele a mora, a multa de mora, juros de mora por esse tempo devido. Para evitar isso, ele faz o depósito. Então, na verdade, duas coisas acontecendo para que o crédito esteja suspenso. Lembrando o seguinte, os 6 casos elencados aqui, um deles só basta para que o crédito seja suspenso, ok? Beleza, mas no âmbito judicial, tem uma importância maior o depósito do montante integral, porque como a gente viu no rol, os casos que suspendem na justiça o crédito tributário são quando há concessão da liminar ou da tutela antecipada. Então, uma ação normal que não tenha liminar, que não tenha tutela antecipada, não necessariamente suspende o crédito tributário. O juiz pode até dar uma sentença para suspender, mas em princípio não. Inicialmente, a princípio não suspende. E aí, então, o que ele faz na justiça para poder... Entrou com uma ação comum lá questionando um determinado crédito tributário, não tem liminar, não tem tutela. O que ele faz para poder suspender? Deposita o montante integral. E aí, algumas dessas características é a seguinte. Ao final do litígio, dessa disputa judicial ou administrativa, se o contribuinte tiver razão naquilo que ele está questionando, o valor lhe é devolvido. Ele levanta esse valor para ele, né? Se o contribuinte não tiver razão, é solicitado que seja esse depósito seja convertido em renda e acontecendo a extinção do crédito tributário. Outra observação, o depósito tem que ser do montante integral. Então, digamos que o fisco está cobrando R$1.000. E aí você questiona ele, mas só deposita 500. Então não vai ser considerado uma suspensão. Por quê? Porque eu tenho que depositar os 1.000. Mesmo que você fale assim, não, eu acho que eu só devo pagar, que eu só devo 500, então por isso que eu só deposito 500. Não, deposita tudo, se você tiver razão, vai ser devolvido o que lhe é devido, vai virar renda o que é lançamento mesmo. Então tudo isso que eu falei está meio que mais ou menos explicado aí nesse slide. Vamos ler. Depósito montante integral. Obrigatoriamente pressupõe a existência de um litígio, uma disputa, um questionamento por parte do contribuinte que já esteja instaurado ou na iminência de ser instaurado. Esse litígio ele pode ser judicial ou pode ser administrativo. Já falei com as diferenças práticas sobre isso em relação ao depósito montante integral. Embora a instauração de um litígio administrativo por si só seja suficiente para suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do inciso 3, que a gente vai falar sobre isso, é possível que o sujeito passivo, além da impugnação administrativa, deseje efetuar o depósito. Ele pode fazer sim. A parte pode efetuar o depósito independentemente de autorização, seja do juiz, seja da autoridade administrativa. Sim, o depósito do montante integral ele é uma faculdade do contribuinte. Então, inclusive a gente vai ver que não pode ter lei que exija depósito para fazer recurso, para impugnar ou para entrar na justiça, porque isso violaria o contraditório e ampla defesa. Então, beleza, foi isso que está escrito, aí a gente vai falar um pouquinho mais. Na hipótese de a decisão final ser desfavorável ao sujeito passivo,
ocorrerá a automática conversão do depósito em renda, forma de extinção do crédito tributário previsto no artigo 156.6 do CTN. A gente vai ver lá as formas de extinção do crédito tributário. O importante é que, tendo sido feito o depósito do montante integral, ou seja, tanto principal como juros como multa, do crédito exigido pela fazenda, não será cobrado mais absolutamente nenhum valor do sujeito passivo a título de juros de multa de mora, exceto o que já está depositado. Então, na hipótese de o sujeito passivo ter obtido decisão reconhecendo em seu favor a ilegitimidade total ou parcial do crédito, ele tem direito de levantar o valor depositado, corrigido conforme o previsto em lei. Então, ele vai pegar de volta o que é devido. Então, digamos que ele foi cobrado de 1.000, ele questiona, chega-se à conclusão lá, a decisão administrativa ou judicial é que, na verdade, ele só deveria 500. 500 vira renda e os outros 500 é devolvido para ele, é levantado para ele. Então, há um outro detalhe, ó, o depósito. Os dois detalhes importantes. O depósito deve ser integral e deve ser feito em moeda. Então, não posso fazer depósito em título de dívida pública, depósito com algum bem imóvel, qualquer coisa nesse sentido. O depósito do montante integral do crédito deve ser feito em moeda. Não se admitindo o depósito em títulos da dívida pública ou quaisquer outros valores. Aí a súmula 112 do STJ estabelece que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito se for integral e em dinheiro. Beleza. Por fim, é importante, sobre o depósito do montante integral, é importante ressaltar que o depósito do montante integral não é pressuposto ou condição para a discussão judicial do débito, uma vez que nenhuma lesão ou ameaça será afastada da apreciação pelo Poder Judiciário. Por isso, nada obsta que o contribuinte possa pleitear as discussões acerca do lançamento, desde que observadas as exigências legais cabíveis. Seria aquele caso. Imagina o cara tomar uma multa de 1 milhão e aí a lei diz assim, para entrar com recurso você tem que fazer um depósito, ou para entrar com uma medida judicial tem que fazer o depósito. Quer dizer, se eu não tenho 1 milhão, então eu não vou poder, e aquele 1 milhão é abusivo, deve ser impugnado, enfim. E aí se eu não tiver o dinheiro suficiente eu vou ter que pagar, eu não vou poder questionar. Então, é importante a gente entender que o depósito como faculdade não pode ter exigência na lei, inclusive, sobre isso. Outro caso de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, as chamadas reclamações ou também recursos do processo administrativo fiscal, que é aquilo que a gente já até falou bem, que é a impugnação do sujeito passivo. Então, o sujeito passivo recebe um lançamento, então regularmente notificado, e aí as legislações dos entes políticos prevêem a possibilidade que ele se defenda, que ele questione administrativamente, instaurando um processo administrativo fiscal, e também esse processo ele vai parar nas mãos de um julgador, de acordo com cada ente, tendo lá seu julgamento. E aí, essa impugnação é o que o Código chamou aqui de reclamação. Então, veja, a partir do momento que o contribuinte instaura o litígio, questiona o que ele está sendo cobrado, ele faz uma reclamação, o crédito tributário está sendo suspenso. Ele é suspenso, uma vez admitido, né, essa reclamação, essa impugnação, dentro do prazo, com o pagamento da taxa devida, com a documentação ok. Então, assim, impugnou, suspende qualquer outra medida executória que o fisco possa tomar, porque está suspenso. E os recursos do processo administrativo, que na verdade recurso seria o termo para a segunda instância, ou seja, impugnou, perdeu em primeira instância ou não foi atendido tudo que ele queria, ele pode recorrer, entra lá com recurso para a instância superior, então esse recurso também mantém o crédito tributário suspenso. Vamos analisar tudo aí, Lembrando que essa possibilidade também é uma faculdade que o sujeito passivo tem, né? Instauração de um processo administrativo fiscal, PAT. Os recursos previstos nas legislações reguladoras desses processos, recursos ou reclamações, são casos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Impugnação administrativa do sujeito passivo e, nesse momento, instaura-se o litígio. E pode ser bastante utilizada, tendo em vista que não há custos ou dispêndio de dinheiro para fins de depósito para que se possibilite a discussão.
bastante utilizada realmente. A maioria dos contribuintes que recebem auto de infração, lançamento, a maioria não, muitos, né, questionam isso por meio das reclamações ou recursos. A instauração de processo administrativo contra um lançamento notificado ao sujeito passivo é uma faculdade a ele conferida pelo nosso ordenamento jurídico. E também geralmente tem previsão legal. Quando ele é regularmente notificado, geralmente nessa notificação de lançamento, tem que estar dizendo lá o prazo para pagamento ou o prazo para impugnar o valor que ele não concorda. A Constituição Federal prevê princípios aplicáveis ao processo judicial. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já decidiu ser inconstitucional a exigência, mesmo que estabelecida em lei, de depósito prévio, arrolamento de bens e qualquer outra imposição onerosa, o que implique constrição patrimonial como condição de admissibilidade de recursos em processos administrativos concernentes a tributos. Cada ente possui uma lei específica sobre o assunto e não pode negar o efeito de suspensão. Então, 2 detalhes aqui. O primeiro, que a gente até vai ver quais são as súmulas do STF, que diz o seguinte: olha, não é cabível que uma lei exija depósito prévio para poder admitir recurso. O que tem é taxa, né? Isso é mais comum, tem lá a taxa para pagar para poder entrar com o recurso. Mas isso é bem diferente de depositar um valor prévio para que seja admitido o recurso. E a outra situação é: as leis dos entes públicos que instituem o processo administrativo fiscal e a possibilidade de impugnação e litígio, elas não podem dizer o seguinte: os recursos ou as reclamações feitas pelo sujeito passivo não são casos de suspensão. Não pode fazer isso, porque o caso de suspensão já é uma previsão do próprio CTN, então a lei não pode fazer essa alteração. As 2 súmulas vinculantes, né? Uma que fala sobre o processo judicial e a outra que fala sobre o processo administrativo, mas as mesmas com um teor parecido no sentido de realmente considerar inconstitucional qualquer exigência de depósito para que o contribuinte, o sujeito passivo, possa se insurgir contra a cobrança que estão fazendo sobre ele. Então, a súmula vinculante 28 do STF, que diz: é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial, na qual se pretenda discutir a exigibilidade do crédito. E é inconstitucional, a súmula vinculante 21, a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bem para admissibilidade de recurso administrativo. Então, o fisco não pode cobrar ou executar enquanto não encerrado o processo administrativo. Então, instaurado o processo administrativo, está suspenso. O fisco não pode exercer nenhuma outra medida de cobrança. Qual o princípio? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Permite que, mesmo tendo optado pela via administrativa, possui o litigante o direito de abandoná-la a qualquer tempo. Aqui é o seguinte: a gente viu que existem leis que prevêem a possibilidade de impugnar e de reclamar administrativamente. Isso não impede que, a qualquer momento, o contribuinte manifeste-se contrariamente à cobrança junto ao Poder Judiciário, porque o próprio artigo da Constituição garante isso. Então, ele entrou lá, impugnação administrativa. E no meio do julgamento, ele resolve: quer saber, eu vou entrar direto na justiça agora, sem precisar esperar acabar. Ele pode fazer isso? Pode. O que vai acontecer é que a maioria das legislações, inclusive a própria Lei de Execução Fiscal, reconhece o seguinte: no momento em que ele faz essa petição na justiça, ele desiste do processo administrativo, até porque senão vai ficar 2 julgamentos. Aí julga administrativo, aí depois tem um julgamento judicial diferente. Não. No momento em que ele entra na justiça, esse aqui desistiu, acabou, perde o seu objeto. Então, vamos ler aí. A opção pela via judicial implica desistência tácita do processo administrativo, o que torna o crédito tributário imediatamente exigível. Lembrando esse caso, né? A simples ação judicial, sem nenhum tipo de liminar ou tutela antecipada, não suspende o crédito tributário. Então, se ele faz um recurso administrativo e aí, no meio desse trâmite, opta pela justiça, o administrativo cessa tacitamente e vai só da justiça. E junto com ele cessa o que seria a suspensão do crédito tributário. Então, assim, a princípio não parece ser uma decisão muito
inteligente por parte do contribuinte, mas é o que você precisa entender. Então, por isso que torna o crédito tributário imediatamente exigível. Por quê? Porque acaba qualquer hipótese de suspensão, a menos que exista algum provimento judicial dispondo de forma contrária ou que eu faça o depósito. Então, se fizer o depósito, tudo bem, vai suspender. Ou se foi lá na justiça e aí o juiz fez uma decisão suspendendo, aí pode também. Essa regra, a opção pela propositura da ação judicial a qualquer tempo, enquanto-se expressa em diversos atos normativos editados pelos fiscos de diferentes pessoas políticas da Federação, além de constar do parágrafo único do artigo 38 da Lei de Execução, né, que é a lei lá de dívida ativa federal. Bom, próximo caso de suspensão do crédito tributário, e você vai ter dois parecidos agora. Então, é a concessão de medida liminar em mandado de segurança. Então, a primeira coisa aqui é você tem que saber, existe uma lei específica que trata sobre esse remédio constitucional chamado mandado de segurança, que a gente até vê bastante lá no direito constitucional. Então, o simples mandado de segurança, que é o remédio para assegurar direito líquido e certo, né, violado contra alguma autoridade, e o simples mandado de segurança não seria caso de suspensão. Porém, geralmente você vai lá, impetra um mandado de segurança e coloca lá também pedindo uma liminar para que o juiz tome uma decisão logo, né? E aí a medida liminar, ela precisa, como medida cautelar, ou seja, como forma de cautela, precisa que o quanto antes o juiz tome uma decisão rápido em função dos dois pressupostos jurídicos que a gente encontra lá no processo civil para apreciação e concessão de medida liminar, que é o perigo da demora, né? Os termos em latim usados pelos juristas é periculum in mora, e a fumaça do bom direito, ou seja, fumus bono iuris. Então, presentes esses requisitos, pressupostos, o juiz pode conceder a liminar em mandado de segurança em questões tributárias. Outro detalhe, esse mandado de segurança ele pode ser para assegurar um direito líquido e certo por questão repressiva ou preventiva. Isso quer dizer, um lançamento ainda não efetuado, mas eu quero impedir um lançamento ou impedir uma determinada cobrança, eu posso também utilizar o mandado de segurança. O que suspende é a concessão da medida liminar em mandado de segurança. Depois, o mérito desse mandato vai ser julgado, aí vai chegar a essa conclusão se deve, se não deve, quem está certo, quem está errado. Mas ali, num primeiro momento, se a liminar for concedida, suspensa está a exigibilidade do crédito tributário. Então, o mandado de segurança designa uma ação judicial própria a defender o direito líquido e certo que foi violado ou na iminência de o ser violado, por ato abusivo de uma autoridade que age com coação. Nessa ação, podemos ter a expedição de uma medida liminar, ordenando e impedindo a cobrança do tributo. A própria lei que trata de medida de segurança estabelece a possibilidade de suspensão do ato que dê razão ao remédio. Lá na lei do mandado de segurança fala sobre isso, mas aqui a gente está vendo a previsão do CTN. A medida cautelar, quando presentes, é uma medida cautelar e quando presentes aqui, os requisitos do perigo da demora e da fumaça do bom direito. Muitas vezes alega prejuízos irreparáveis. Então, por isso que precisa acontecer logo. Por isso que precisa ser cautelar, liminar. Porque senão, se o juiz não fizer desde já, pode acarretar problemas irreparáveis. Então, não precisa haver o lançamento. Liminar não é para impedir o lançamento. A concessão da liminar proíbe os atos executórios suspendendo a exigibilidade do crédito. Muitas vezes, o que acontece? A liminar pode ser feita, como a gente já falou desde o início, que tratou sobre a suspensão, que é o quê? Esses casos de suspensão podem acontecer tendo ou não um lançamento. Mesmo que um mandado de segurança ou uma liminar peça, ei, juiz, impeça o lançamento, isso não é compatível com as normas tributárias. O que é compatível é a liminar suspende a exigibilidade do crédito. O lançamento, mesmo que ainda não tenha sido feito, pode vir a ser feito normalmente, até por causa daquela questão da decadência já levantada. O outro caso de suspensão é também uma liminar, ou o código também chamou a tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial. Então, eu tenho aí vários tipos de ações judiciais que podem ser buscadas pelo sujeito passivo junto ao juízo
pedindo, por exemplo, a ação anulatória de lançamento, a ação declaratória de inexistência de crédito tributário, a própria impugnação de um valor, embargos de execução, outras ações que não são mandado de segurança. Pode acontecer? Pode. Então, veja, uma ação normal ou até mesmo mandado de segurança judicial, quando não for concedida liminar ou tutela antecipada, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, a não ser que ele peça isso e no decorrer da análise o juiz faça uma sentença suspendendo, mas fora isso não. Então, para que o contribuinte ou o sujeito passivo consiga suspender o crédito tributário rapidamente, ele precisa ou que lhe seja concedido uma liminar em mandado de segurança ou uma liminar ou até mesmo tutela antecipada em qualquer outra espécie de ação judicial. Então, por quê? Se ele entra com uma ação judicial e não ganha liminar ou tutela antecipada, o crédito não está suspenso e ele pode ser cobrado, pode ser executado, o fisco vai tomar as medidas cabíveis, já que não está suspenso. Então, sempre... E essas outras ações elas vão ser usadas quando não couber mandado de segurança, né? Aqui eu queria explicar rapidamente, que a gente aprende lá no Direito de Processo Civil, a diferença entre medida cautelar e tutela antecipada, né? A medida cautelar, que é a liminar, ela tem a ver com a eficácia do provimento final, tem a ver com o resultado útil do processo. E a tutela antecipada é aquela que faz valer um direito desde já, né? Um julgamento provisório que pode mudar depois, quando for julgado o mérito, mas desde já precisa acontecer alguma coisa, porque, né, senão pode dar algum problema. E a cautelar ela tem a ver com o resultado útil do processo. Se não for feito agora, vai dar problema depois. Então, hoje em dia, na prática, não há muita diferença nesses dois institutos, né, em função do Código de Processo Civil de 2015. É tudo concedido ali no início do processo, preliminarmente, digamos assim, seja por medida liminar, seja por tutela antecipada, tutela de urgência. Tudo isso, na prática, acontece ali num primeiro momento, às vezes, e muitas vezes até sem nem ouvir da outra parte, então não há muita diferença prática desses institutos. O que você precisa saber é: medida liminar ou tutela antecipada em outras ações judiciais são casos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, há outras espécies de instrumentos processuais nas quais também podemos ter um provimento judicial, determinando a suspensão. É o caso da ação anulatória de lançamento tributário, ação declaratória de inexistência da relação jurídica tributária e dos próprios embargos à execução. Podem se verificar antes mesmo que tenha sido realizado o lançamento concernente ao fato gerador do tributo e que se esteja questionando em juízo. Mais uma vez falando, pode ser antes do lançamento, durante, depois. Por exemplo, um caso de mandado de segurança preventivo. Na esfera federal, quando isso ocorre, suspensão da exigibilidade antes de ter sido efetuado o lançamento, a Lei 9.430 determina que seja realizado um lançamento de ofício para o fim de se prever a decadência. Então, a lei faz o seguinte, mesmo que tenha uma ação judicial do lançamento, ele deve ser feito para que não ocorra a decadência. E por fim, quer dizer, apesar de ainda termos dois casos aí, eu digo por fim porque a gente vai falar um emendando no outro, que seriam os casos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, chamados de moratória e parcelamento. A moratória que surgiu lá junto com originalmente o CTN e depois o parcelamento que surgiu em 2001. E aí, antes de surgir o parcelamento, inclusive, aqui elencado expressamente no CTN, havia uma discussão, havia uma aplicabilidade e também a doutrina estipulava de que a moratória a ser feita e paga em parcelas equivalia ao parcelamento. Hoje, o entendimento que nós devemos levar para a nossa prova não é esse. Nós devemos entender que existe a moratória parcelada e existe o parcelamento. E vamos ver os dispositivos que tratam sobre a moratória. Regrado ali do artigo 152 ao 155 e o parcelamento ao 155A. Então, de todas as possibilidades aí elencadas de suspensão da exigibilidade, a moratória é que tem um monte de artigo regrando e o parcelamento que tem um ali também. Lembrando também o seguinte, a moratória é um caso que só vai acontecer se houver previsão legal. Então, assim, ela não se aplica automaticamente, está sujeita à reserva legal. O que é moratória? Moratória é quando há a
dilação do prazo, quando é o seguinte: normalmente o prazo para pagamento desse tributo é daqui a 15 dias. No entanto, o ente público, aquele mesmo que pode cobrar aquele tributo, faz uma lei dizendo: olha, em função de problemas que estão acontecendo, calamidade pública, inclusive pandemia, caso fortuito, força maior, situações sociais, econômicas, externas, eu faço essa lei dizendo aos sujeitos passivos, contribuintes ou responsáveis, que esses tributos só vão ser pagos começar a ser pagos só daqui a 6 meses. Então, esses tributos são pagos mensais, eu protelo esse pagamento lá para frente. Então, a moratória não é diminuir, melhorar, isentar, não. Moratória é dilatar o prazo de pagamento. Então, beleza. A moratória, vamos ler aqui, está regrada nos artigos 152 a 155 e é a única modalidade de suspensão disciplinada com detalhamento pelo CTN. Porque você tem aí o 155A, que tem alguma coisa também que fala de parcelamento, mas a moratória é mais detalhada. Devemos lembrar que, como forma de suspensão do crédito tributário, a moratória encontra-se submetida à estrita reserva legal, de acordo com o artigo 97.6. Então, a moratória tem que estar prevista em lei. O que é a moratória? O código não conceituou moratória é isso, isso, aquilo, mas a doutrina conceitua e eu já te expliquei, que é o quê? É a prorrogação do prazo para pagamento de tributo, né? Segundo Eduardo Sabag, né, que é um doutrinador, defende esse termo aqui, ó, dilatação legal de pagamento de tributo, e segundo Kiyoshi Harada, é uma dilação do prazo de pagamento de tributo. Então vamos ver alguns outros detalhes sobre moratória aí também bastante importantes. Ela está disciplinada aqui pelo próprio Código Tributário Nacional. Trata-se de uma dilação de prazo para pagar um tributo devido, e ela é dividida em caráter geral e em caráter individual, ou seja, a lei pode prever determinado tributo, todo mundo só precisa pagar ele daqui a 6 meses, esse tributo aqui, então é em caráter geral. A lei concede um prazo maior para pagar um tributo de maneira genérica, falando para todo mundo teria que pagar, só pagar lá na frente. Enquanto que a moratória, a outra possibilidade é a moratória ser feita em caráter individual e é uma dilação de prazo quando a lei trata dessa situação de lei. Você, contribuinte, sujeito passivo, que se enquadra no perfil ou nos requisitos aqui dessa lei, você ganhou aí um prazo para pagar maior. Você pode ter a moratória. E a moratória é a suspensão aí. Então, durante esse prazo de dilação, digamos, 6 meses, durante 6 meses, mesmo que o lançamento seja feito, o crédito tributário não pode ser cobrado ou exigido, já que está suspenso. Então, lembrando, moratória pode ser em caráter geral ou em caráter individual. A lei concede a quem preencher determinados requisitos com a seguinte situação, né? A em caráter geral é aplicável já desde o momento em que a lei surgiu, está valendo, beleza. Está feita a moratória. Em caráter individual, não. É preciso preencher um formulário, fazer um requerimento e ter lá o despacho da autoridade administrativa manifestando-se, dizendo, realmente você se enquadra aqui nos requisitos da lei, concedo a você a moratória. Então, vamos ver como é que está escrito na lei. O artigo 152 prevê o seguinte: a moratória somente pode ser concedida em caráter geral e em caráter individual. Beleza. E aí a lei também trata da situação da moratória em caráter geral, em que nós a classificamos em moratória autônoma, ou seja, em que o próprio ente público competente para instituir, cobrar e exigir o tributo é ele que faz uma lei concedendo essa moratória. Então está aqui, moratória autônoma, feita por ele mesmo, e os entes têm autonomia para fazer isso. Pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira. No entanto, aqui o CTN admite a moratória heterônoma. Lembra que a gente falou sobre a isenção heterônoma, que seria a possibilidade de a União conceder isenção de tributos de outros entes públicos? Então, aqui o CTN está prevendo a possibilidade de a União, pela União, quanto a tributos de competência de Estado, Distrito Federal ou dos municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado. Então, a União é a autorização dada pelo CTN à União para que essa faça uma lei
concedendo moratória aos seus próprios tributos, porque ela tem que fazer isso também, ela não pode conceder moratória de tributo de Estado e município sem fazer do tributo à competência federal e das obrigações de direito privado. Né? Sei lá, a União tendo obrigação de direito privado, aí uma indenização que lhe é devida, um aluguel, enfim. A doutrina questiona bastante, né, a constitucionalidade desse dispositivo. Mas como na prática isso quase nunca aconteceu, ou quase a gente não tem exemplo sobre isso, não foram parar nos tribunais questionamentos a respeito disso e por isso não há nenhum posicionamento jurisprudencial ou dos tribunais superiores alegando ou dispondo que esse inciso, que essa linha é inconstitucional. Então, apesar dos questionamentos, hoje em dia ele é válido, ele é validamente adotado e também se cair na prova você tem que saber isso, que moratória concedida em caráter geral pode ser autônoma, ou seja, pelo próprio ente, ou heterônoma, que no caso seria a União invadindo a competência de outro ente, concedendo moratória desse outro ente. Lembrando aí a essência, vou até sair da frente, a essência da moratória, né? O tipo assim, requisitos, pressupostos que podem fazer surgir uma lei concedendo moratória. Situações peculiares, extremas, excepcionais, natural, econômico, social. Por exemplo, uma pandemia. Então, tem aí, pessoal, todas as empresas do Simples Nacional ganharão 6 meses para pagar o tributo devido. Pode ser feito? Pode ser feito. É uma lei de moratória a ser feita aí. Parágrafo único, né, do artigo 152, que diz assim: a lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade a determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que é expedir ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos. Exatamente por ter essa essência de ser social, de ser excepcional, é que a lei, o CTN atribui essa possibilidade à lei de conceder, digamos que ocorreu uma enchente em determinada região de uma cidade. Aí o município pega todas as empresas ou todos os imóveis daquela região receberão moratória para pagar o IPTU, podendo pagar só daqui a um ano. Então, isso pode acontecer em função dessa essência da moratória. E aí o artigo 153 é bastante interessante também, porque ele traz os requisitos que precisam ser previstos na lei da moratória. Então, o CTN falou, ei, ente público, vai fazer uma lei de moratória, você tem que ter isso aqui. Por exemplo, prazo. Você não pode ter uma moratória ad eterno com prazo indeterminado. Então, tem que ter um prazo. Então, são aí os requisitos para a concessão da moratória, os quais devem estar previstos na lei que conceda ou autorize. Essencial é o prazo. Não pode ser indeterminado. E agora vamos ler os outros requisitos. A lei que concede moratória em caráter geral ou autorize a sua concessão em caráter individual, porque olha só, quando é caráter geral, a lei concedeu já direto, a aplicação automática. Quando é em caráter individual, não é automático, precisa lá da aprovação da autoridade administrativa. Então, uma lei, ela autoriza a concessão, ela autoriza dizendo, vai lá, contribuinte que se enquadre nos requisitos, peça, seja autorizado. Então, essa lei especificará, sem prejuízo de outros requisitos. O prazo de duração, essa duração do favor, 6 meses, 1 ano, enfim. As condições da concessão do favor em caráter individual. Então, a lei tem que dizer, se for uma moratória em caráter individual, quais são os requisitos ali, as condições. E 3, sendo o caso, os tributos a que se aplica, então tem que dizer quais são essa moratória para os tributos tais, tais e tais. Vamos ver aqui. Só um detalhe aqui, o B eu pulei, que a gente vai ver no próximo slide. Então, tem que saber, sendo o caso, os tributos, C, as garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiado, no caso de concessão de caráter individual, e o B. Por que eu pulei o B? Porque o B vai tratar de um caso específico, que é a possibilidade de uma moratória a ser feita, de uma dilação do prazo e também com prestações e vencimentos, assemelhando-se muito a um parcelamento. Mas é uma moratória parcelada. Então, primeira observação que eu quero que você saiba aqui.
Existem essas duas modalidades de suspensão do crédito tributário. A moratória é uma, parcelamento é outro. Posso ter uma moratória parcelada? Posso. Mas lembrando que existe essencialmente uma diferença nos requisitos, que são os pressupostos, os motivos que levaram o ente a fazer uma lei de moratória ou a fazer uma lei de parcelamento. A de moratória tem caráter excepcional, situação social e econômica. Enquanto que o parcelamento não, ele tem mais um caráter fiscal, um caráter regulatório, um caráter de fazer com que os contribuintes que estejam em dificuldades possam regularizar a sua situação junto ao fisco. Então, esse inciso aqui, 153.3b, é uma moratória parcelada. O número, então tá lá, tem que ter, a lei que institui a moratória vai ter que prever o número de prestações e os vencimentos dentro do prazo que se refere ao inciso 1, podendo atribuir a fixação de uns ou de outros à autoridade administrativa para cada caso de concessão de caráter individual. Então tá aí, ó. A moratória e o parcelamento são dois casos distintos de suspensão. A diferença está nos fatos, ensejadores do surgimento dessa lei. Moratória é medida excepcional, já o parcelamento é medida de política fiscal, para recuperar créditos, para permitir regularidade. A moratória tem a ver aí com eventos externos, casos fortuitos e força maior. Não tem juros e multa, já o parcelamento nem sempre exclui juros e multa, ou pelo menos juros legais. Então, tem essa outra diferença prática. A moratória, geralmente, fala, você só vai pagar daqui a 6 meses. Não faria sentido incidir juros aí, porque a própria lei está dilatando esse prazo. No entanto, o parcelamento não. Geralmente é dada a oportunidade do contribuinte optar pelo parcelamento e, ao fazer isso, incidirá sobre as parcelas, por exemplo, algum tipo de juros, algum tipo de multa. Outra diferenciação entre moratória parcelada e parcelamento. Na moratória não se exige lei específica, porque ela não está incluída no rol do artigo 150, parágrafo 6º da Constituição. Dessa forma, a moratória exige lei ordinária para sua concessão, por enquadrar-se no artigo 97 do CTN, mas a lei não precisa ser específica, pois não se encontra ela entre as matérias enumeradas lá na Constituição, e o parcelamento, diferentemente, exige lei específica, não por força da Constituição, mas conforme prevê o próprio CTN. Aqui o que acontece? O que é lei específica? É uma lei que vai tratar somente sobre aquele assunto. Então, se o CTN exige que um parcelamento tenha uma lei específica de parcelamento, tem que ser uma lei que, assim, essa lei dispõe sobre o parcelamento do tributo tal. Ponto. Moratória não. Eu posso ter uma lei lá que não tem nada a ver. Uma lei lá, um ente público fez a lei. E aí coloco insiro um artigo lá do nada. Em função desse artigo, o tributo tal fica sujeito a moratória de 6 meses. Então, veja, não precisa de uma lei específica. Uma lei qualquer pode ser feita em relação à moratória. Uma outra diferença importante entre moratória e parcelamento. Créditos abrangidos pela moratória, de acordo com o artigo 154, salvo disposição de lei em contrário, a moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado àquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo. Então, lembrando, moratória é um caso de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A gente viu que em vários casos o lançamento não precisa ter sido feito ainda, e aí, mesmo que surja a suspensão, ele pode ser feito, a moratória não faz sentido. A moratória é só para casos definitivamente constituídos, quer dizer, já lançados ou em fase de lançamento, salvo disposição de lei em contrário. Então, isso aqui é importante, por quê? Porque a regra seria essa, mas a lei pode prever de maneira diferente, ou seja, pode conceder uma moratória de algum lançamento nem feito ainda. Parágrafo único. A moratória não aproveita os casos de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo e do terceiro em benefício daquele. Então, assim, moratória é um benefício, uma coisa boa, uma benesse concedida. Então, se agiu com dolo, fraude ou simulação, principalmente no caso de moratória em caráter individual, a moratória não pode ser aplicada a esses sujeitos passivos. E aqui não há exceção. A impossibilidade é a moratória beneficiar o sujeito passivo ou o terceiro que tenha agido com dolo, fraude ou simulação. A moratória individual e direito adquirido. A regra relativa à concessão de favores fiscais em caráter individual e os procedimentos cabíveis
bem como as consequências no caso de se constatar que o beneficiado não atendia a exigências pertinentes na época da obtenção do favor ou que deixou de atendê-los em momento posterior à concessão. Então, o que o artigo 155 está prevendo é o seguinte: uma vez concedida a moratória em caráter individual, em caráter geral é aquela, tem a lei, pronto, se aplica, todo mundo só começa a pagar daqui a tempo lá previsto na lei. Em caráter individual, não, o contribuinte, o sujeito passivo, precisa se movimentar. Ele olha para a lei e fala, vou lá pedir, preenche o formulário e pede. Eu cumpro esses requisitos e pede. Uma vez pedido e aceito, tem um despacho da autoridade administrativa concedendo, isso não gera direito adquirido, quer dizer o quê? Mesmo que concedida, ela pode ser revogada de ofício. Então, a concessão de moratória em caráter individual não gera direito adquirido e será revogada de ofício. Essa revogação de ofício, já vou falar sobre esse termo melhor, mas essa revogação de ofício, nos termos do CTN, ela pode ser em dois casos. Primeiro, no caso em que, desde o início em que essa moratória foi pedida, eu identifiquei que aquele contribuinte, na verdade, não fazia jus a ela, ele não cumpriu os requisitos. E aí, eu identifiquei isso ou por algum erro, por alguma bobeira, ou por alguma interpretação errada, ou por algum dolo, fraude ou simulação, feito pelo próprio contribuinte. Então, a depender também dessas duas situações, se foi intencional ou não, a aplicação é diferente. Então, que eu estou voltando ao caso, não gera o direito adquirido sendo revogado se, no momento do pedido, não cumpriu os requisitos, ou se, ao longo da moratória, porque ela tem um prazo, o sujeito passivo que requereu deixou de cumprir os requisitos para a concessão. Então, ele até sim cumpriu os requisitos, mas essa moratória é de 1 ano. 6 meses depois, ele saiu do enquadramento por algum motivo qualquer. Então, nesse caso, ela vai ser revogada de ofício também. Beleza? Então, aqui, ó, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia, né, no momento, ou deixou de satisfazer as condições, ou não cumprir ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora. 1. Com a imposição da penalidade cabível nos casos de dolo, simulação, do beneficiado ou de terceiro em benefício daquele, ou seja, essa revogação de ofício constatada, revoga, acaba com a moratória. Se foi apurado e constatado que teve dolo ou simulação, aplica a penalidade. Se não teve dolo ou simulação, foi um erro, alguém se equivocou, alguém preencheu errado sem querer, enfim, o próprio agente público também pode ter se equivocado, aí revoga, mas aí sem penalidade nos demais casos. Parágrafo único, no caso do inciso 1 desse artigo, o tempo decorrido entre a concessão da moratória e a sua revogação não se computa para efeito da prescrição do direito à cobrança do crédito. No caso do 2, a revogação só pode ocorrer antes de prescrito. Então, assim, ó, como teve dolo ou simulação, o tempo de prescrição não ocorre durante a moratória concedida erradamente. Se não teve dolo ou simulação, não tem problema nenhum. O tempo de prescrição que conta a favor do contribuinte corre sim, sem problema algum. Deixa eu ver se no próximo slide, agora eu não lembro se eu coloquei. Isso, botei. Então vamos falar sobre esse termo. O termo utilizado pelo CTN é revogada de ofício. Se cair na prova, coloca isso. No entanto, a gente, conhecendo lá os dispositivos, a dinâmica do direito administrativo, sabe que a revogação tem a ver com conveniência e oportunidade, né? Então, o ato administrativo ele pode ser revogado quando aquela autoridade administrativa que fez o ato, por conveniência e oportunidade, o revoga. No entanto, aqui não é o caso. Aqui é o seguinte, descobriu-se que ele não se enquadrou no requisito de lei. Então, não deveria ser utilizado o termo revogação. E sim, anulação, caso descubra-se que o erro era desde o início, então anula aquele despacho que concedeu a moratória individual, ou cassação, caso descubra-se que ele deixou de cumprir os requisitos lá no meio do caminho, caça a moratória a partir daquele momento que ele deixou de cumprir o requisito. Então é isso, mas se cai na prova, assim, é só se for uma análise um pouco mais aprofundada, porque normalmente cai e aí cobra o que está previsto no CTN. O legislador provavelmente quis explicitar
que o ato administrativo que reconhece o preenchimento das condições legais necessárias à obtenção do favor possui caráter meramente declaratório, uma vez que o direito à moratória decorre da lei e não do ato administrativo que o reconhece. Por isso, a interpretação da utilização do termo revogação. Então, ocorrerá a revogação da moratória sempre que se constatar que o sujeito passivo, na época da concessão, não satisfazia as condições para sua obtenção ou que, no momento posterior, deixou de satisfazê-las. A expressão revogação é errada, já falei, se não cumpriu os requisitos lá no início. O certo seria dizer que esse ato administrativo deve ser anulado e, se deixou de cumprir, deve ser cassado. Para pagar o tributo, mais juros e multa, a pena depende se foi com dolo ou simulação. A possibilidade de anulação em face do não preenchimento dos requisitos para a benesse individual, prevista no artigo 155, aplica-se não apenas à moratória individual, mas, no que couber, à isenção, à anistia e à remissão. E, por fim, vamos ver o último caso de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que é o parcelamento. Parcelamento é o quê? Quando existe uma lei... Existe uma lei prevendo a possibilidade, dando ao contribuinte a possibilidade, nas formas e condições, de pagar um determinado valor de crédito tributário devido em tantas vezes, ao longo de tanto tempo, muitas vezes com desconto, às vezes incide multa e juros, mas é concedido um desconto, enfim. Antes dessa Lei Complementar 104 de 2001, que introduziu no CTN o artigo 155A, tinha essa questão de que muita gente utilizava a moratória como um parcelamento. No entanto, hoje não. Hoje você tem que adotar. Existe a moratória, existe o parcelamento. Então, o parcelamento era considerado uma espécie de moratória. Hoje nós não podemos afirmar isso. O parcelamento é uma modalidade de suspensão do crédito tributário independente da moratória. É um procedimento em que o montante do crédito exigido é dividido em várias parcelas, possibilitando o pagamento de um montante que o sujeito passivo não tem condições de pagar imediatamente. Então, quanto eu estou devendo aí, fisco? 1 milhão. Eu não tenho 1 milhão. Mas eu poderia pagar aí 100 mil por mês? Pode? Então tá bom. Quer dizer, então tá bom. A lei vai prever assim. Então, o parcelamento será concedido na forma e condição estabelecido em lei específica. Então, é por isso que a gente fala que o CTN acabou não regrando o parcelamento. Só falou o seguinte, existe essa possibilidade de parcelamento, só que ele tem que ter uma lei. E aí sim, aqui, lei específica. Lembra que a moratória não precisa de lei específica? Aqui não. Tem que ser uma lei que vai falar só sobre parcelamento e todas as condições lá, e quem pode se submeter, etc. E é bastante comum, né, o parcelamento aí no nosso ordenamento jurídico com essa finalidade arrecadatória. Você imagina um monte de contribuinte devendo um monte de dinheiro e falar, eu não tenho condição de pagar isso tudo. Mas, se de repente eu conseguir parcelar, tiver um abatimento, um desconto, eu acho que eu consigo sim. E aí é por isso que, como medida de política fiscal, que os parcelamentos são feitos. O simples pedido de parcelamento, e mesmo a sua obtenção, não produz os efeitos da denúncia espontânea, pois não fica afastada a multa. Para a denúncia espontânea produzir os efeitos previstos no artigo 138, portanto, é imprescindível o pagamento integral. A gente falou isso quando a gente ensinou o artigo 138, dizendo que a denúncia espontânea ela é quando o contribuinte se movimenta, dizendo realmente eu devo, eu quero pagar e vou pagar. Então, pague tudo. Se parcelar, não cabe a aplicação da denúncia espontânea. Segundo o artigo 155A, caput, o parcelamento deve ser concedido conforme disposto em lei específica. Parágrafo 1º. Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas. Aqui está falando o seguinte, pode ser que a lei que prevê o parcelamento, ela coloque lá, será excluído juros e multas, mas isso não é regra, tá? Não é necessariamente assim para ser feito, não, tá? Então, o parcelamento não exclui incidência de juros e multa, a não ser que a lei assim preveja. Aplica-se ao parcelamento no que for pertinente à moratória. Então, olha só que interessante. A gente entendeu quais são as diferenças entre moratória e parcelamento. No entanto, eu tenho um regramento grande na moratória. Então, eu posso pegar algum daqueles regramentos e aplicar da moratória e aplicar ao parcelamento de maneira subsidiária, porque o parágrafo 2º prevê isso. Aplicam-se subsidiariamente ao parcelamento as disposições desta lei relativas à moratória. Então, o parcelamento relativo a crédito tributário, aí tá, beleza. A partir de agora, aqui embaixo, a gente vai ver o seguinte.
a previsão legal sobre parcelamento relativo a crédito tributário de devedor em recuperação judicial. Esses parágrafos 3º e 4º do artigo 155-A foram bastante criticados, porque tem até uma redação que complica um pouco mais o entendimento, mas são objeto de prova, vamos lá, foram introduzidos aí pela Lei Complementar 118 de 2005. É a concessão de parcelamento nos termos de lei específica e ficou um tanto confuso os acréscimos dos parágrafos 3º e 4º. Por quê? Temos duas exigências de lei específica sobre parcelamento de crédito tributário. Então, a gente viu no caput. Parcelamento será feito nas formas de condição de lei específica. Aí o parágrafo 3º vai dizer, lei específica, vou abaixar aqui, ó, disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação. Quer dizer, então eu vou ter uma lei específica de parcelamento e uma lei específica de parcelamento para devedor em recuperação judicial. É isso que está dizendo aí o parágrafo 3º. No entanto, pode acontecer de eu não ter essa lei eu ter uma lei específica de parcelamento, mas não ter uma lei específica para devedor em recuperação. Aí eu aplico o parágrafo 4º, que diz o seguinte: a inexistência de lei específica a que se refere o parágrafo 3º desse artigo, importa na aplicação das leis gerais de parcelamento, que no caso seriam leis específicas ou gerais de parcelamento, do ente da federação ao devedor em recuperação judicial, não podendo, nesse caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica. Se eu tenho uma lei federal específica concedendo um prazo de parcelamento tal, eu não posso pegar uma lei, por exemplo, de parcelamento estadual e aplicar um parcelamento menor do que o que é concedido pela lei federal específica. Então é isso, pessoal. Fizemos todos os apontamentos sobre suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Fica com Deus, um abraço, até a próxima, valeu!